Tem uns 4 anos que eu fui com o André Gerdau na Europa, a gente foi ver uns investidores. E aí ele teve um que falou assim, o que te tira o sono? E ele falou, olha, há uns anos atrás me tirava o sono que eu tenho 60 fábricas e elas não estão conectadas. E hoje, por causa do SAP, eu durmo melhor. E eu lembro que ele falou isso para um investidor gigante lá na Europa, e aí ele complementou, ele falou, eu sei que o operador não gosta, porque SAP é alemão, é difícil de operar, mas conecta tudo e tudo funciona. Então, as fábricas todas hoje, elas estão com SAP e elas conseguem falar uma com as outras. E esse é o grande diferencial, tá? Eu lembro que foi, na época, o próprio André que comentou isso. Bom, muito bom ouvir isso. Não, na verdade, a gente tem essa grande responsabilidade, tá? Se a gente for parar olhar os números, inclusive números de PIB mundial, quase 80% do PIB mundial ano passado passou por um sistema SAP. Tá? Se a gente for olhar a cerveja que foi consumida no Brasil, 77% da cerveja passou por um sistema SAP para produção. E aí a gente vai multiplicando para carros, para chocolate, muito parecido com o que os meninos da Gerdau estavam comentando também, da gente fazer parte desse dia a dia, né? Eu sempre falo que às vezes eles brincam, mas a SAP não é tão inovadora quanto o Google, o Apple. Eu disse, mas e quantos carros o Google fabricou ano passado, né? Quantas motos a Apple fez? Então a gente sempre tem essa reflexão aí. O que eu vim falar, então, compartilhar com vocês hoje é uma apresentação de como é o nosso laboratório, tá? Nosso laboratório de P&D, falar um pouco sobre a cultura de inovação, que a gente nutre, alguns pontos, e aí, no último, para fazer um fechamento, falar do nosso programa de inovação aberta, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando até hoje, tá bom? Então, se a gente puder passar aqui. Pessoal, a missão da SAP basicamente é fazer o mundo funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas, tá? Então, toda essa questão de propósito, hoje a gente coloca isso muito no mindset dos nossos colaboradores, todo mundo que executa qualquer tarefa no dia a dia, responder um e-mail, entrar numa reunião, a gente tem que ter esse drive de o que a gente está fazendo para o mundo ser melhor, tá? E por muito tempo foi a questão do RP, vai seguir sendo, mas eu também vim aqui mostrar um pouco da nova cara da SAP, as novas coisas que a gente está fazendo em termos de inovação. Para contar essa história, esse aqui é o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento em São Leopoldo. Quem é que já foi visitar o nosso laboratório aqui em São Leopoldo? Só para eu ter uma ideia. Ó, a gente tem bastante visitante aí em potencial, tá? Da mesma maneira que a gente estava... tá feito... tá feito desde já o convite. Da mesma maneira como a gente estava comentando, da questão do tempo, a gente fez a mesma reflexão também quando foi convidado pelo Rafael para vir aqui para a Braskem. A gente falou, não, eu trabalho lá em São Leopoldo, Porto Alegre, pagamos avião, vamos lá, porque acho que é muito importante a gente estar em contato e passar essas reflexões. Então, esse é o nosso laboratório, fica em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade a 40 quilômetros de Porto Alegre, tá? E hoje ele está assim, mas ele não começou assim, o laboratório. Se tu puder passar aí, eu quero contar um pouco a história. O nosso laboratório começou assim em 2006, tá? A SAP começou numa sala de aula, isso é uma universidade, a universidade chama Unicinos, a gente está dentro do campus dessa universidade, a gente tinha 22 colaboradores lá dentro, e a SAP Labs, ou SAP Labs Latinoamérica, começou como uma startup. Tá? Então, a gente pensa assim, mas a SAP trabalhando com mentalidade de startup em 2006, tá meio estranha essa conversa. Né? Na verdade, não. A gente começou como um grande piloto. Tá? Quando a SAP decidiu instalar um centro de P&D na América Latina, imaginem olhar para a América Latina, um continente inteiro, de México até a Terra do Fogo lá na Argentina, onde eu vou colocar um laboratório de P&D, né? E fazer essa decisão de primeira e já colocar todo o investimento, esse é algo muito arriscado. E alguns devem conhecer a cultura alemã, é uma cultura que gosta de mitigar riscos, gosta de ter passos firmes, então a gente começou realmente com um piloto. Tá? Era um centro de suporte, 22 pessoas, e a nossa cultura de inovação ela começa nesse momento. Tá? Então, não sou eu que inventei, não é o meu presidente, não é o antigo presidente do laboratório, é realmente as pessoas que estavam lá, desses 22 colaboradores, hoje 20 continuam trabalhando com a gente, e eles criam esse clima de camaradagem, de colaboração, que realmente é o nosso DNA da cultura de inovação que a gente tem na nossa locação. Pode passar, por favor? Em 2009, então, a gente recebe o primeiro aporte, tá, de investimento, são 30 milhões de reais investidos em São Leopoldo para criar o primeiro prédio. Tá? Nesse momento a gente era o Labs Brasil, e aí foi quando eu comecei do Dr. Jorge, ele estava junto lá, teve a cerimônia de opening, a Gerdau foi um cliente que conseguiu junto nessa questão do business case, a proximidade lá com Sapucaia, que é muito próximo de São Leopoldo, toda essa questão foi muito fundamental para a gente justamente justificar que o investimento de P&D da SAP fosse para Brasil, Rio Grande do Sul e São Leopoldo.
Nesse momento a gente ainda é o Labs Brasil, muito focado em localização Brasil, né? Parte tributarista, a parte de fiscal e tudo mais. Eu não sei se vocês sabem hoje, mas a folha brasileira, ou o sistema tributário brasileiro, ele é o mais complexo do mundo para o sistema SAP. Tá? Na zona do euro, na União Europeia, o cálculo tributário para um país integrante da zona do euro tem em média 4 mil linhas de código. Tá? No Brasil a gente tem em média 150 mil linhas de código. Tá bom? E por muito tempo a SAP tentou desenvolver a parte de localização Brasil na Índia, na Alemanha, na China, e em um dado momento eles disseram assim, não, vamos botar os brasileiros mesmo para desenvolver esse negócio aí, eles devem saber o que é um PIS, um COFINS lá, deixa eles se virarem com esse negócio. E a gente criou o nosso laboratório em base nisso, tá? Em base em localização Brasil. Vamos lá. A gente fala que na Gerdau, nos Estados Unidos, a gente precisa de 3 pessoas para fazer tax. No Brasil, a gente precisa de mais de 100. São 3 pessoas contra mais de 100. Então, essa é como diz o Plogan, né? Essa insanidade, né, tributária que a gente vê no Brasil e começa por aí. Você imaginar que você precisa de mais de 100 pessoas para fazer a mesma coisa que 3 fazem nos Estados Unidos, com o mesmo tamanho de ativos, tá? É o mesmo tamanho de ativos e essa é a diferença. E uma arrecadação tributária do Brasil que, sei lá, é 10, 20 vezes menor que dos Estados Unidos, né? Então é irreal, mas enfim, é a nossa realidade aqui no nosso país. Pode passar, por favor? Em 2013, então, a gente justifica um investimento de expansão, a gente duplica o prédio, tá? E a gente se torna o laboratório Latinoamérica. Então, a gente abandona a questão só da localização Brasil, a gente está num centro de P&D para a América Latina e a nossa missão fundamental é desenvolver inovação e tecnologia não mais para a região, mas para o global. Então, a gente começa a trocar muito do que é desenvolvido em São Leopoldo, começa a ser levado para a SAP como um todo. Então, hoje a gente tem folhas de pagamento, Estados Unidos, Itália, Espanha, que são todas desenvolvidas e suportadas em São Leopoldo. Tá? A gente tem muito desenvolvimento customizável para American Airlines, para NHL, feito totalmente em São Leopoldo. Então, a gente se torna um centro global de desenvolvimento, um polo de P&D e inovação para o mundo SAP. Aqui são 40 milhões de reais em investimento, tá bom? E, pode passar, por favor? O ano passado a gente teve a boa notícia que o nosso board aprovou mais uma expansão, tá? Então eu estou mostrando algumas fotos do nosso terceiro prédio, que deve ficar pronto até o final do ano. É um investimento somado de 120 milhões de reais, então ele sozinho ele é maior que o primeiro e o segundo, tá? Que foi feito até agora. E a gente está abrindo 850 vagas de emprego para desenvolvimento, para suporte, para designers, para inovação. Então, o pessoal lá, além de arranjar, construir, né, que é sempre muito desafiador, a gente também tem a questão de toda essa parte de recrutamento, tá? Então, até eu olhei com muito bons olhos a apresentação da Group, achei bem interessante o que eles estão mostrando, embora a gente também tenha o nosso próprio software de recrutamento, tá? A gente tem o SuccessFactors, também vou fazer um marketing aqui, mas justamente essa nova cara da SAP que a gente está querendo fazer, ter os nossos produtos core, mas também ter essa abertura de integrar com soluções como a Group, como o pessoal da NetShow está fazendo, para a gente expandir. Tá? A SAP não quer mais inovar sozinha. Por muito tempo a gente tinha esse drive de fazer inovação sozinha, a gente quer multiplicar isso no nosso ecossistema. E é um pouco da missão que eu defendo lá na empresa. Pode passar mais uma? O nosso prédio também continua com a questão da certificação LEED, tá, de sustentabilidade. Eu não sei até que ponto vocês estão engajados nisso, mas a questão do LEED tem toda uma questão de uso de materiais, recolhimento de água da chuva, uso da energia solar. A gente é uma grande referência nisso e hoje em dia já é meio que natural, assim, a gente nem dá tanto valor para isso, mas a gente recebe muita empresa de arquitetura, de engenharia que vai lá para fazer um benchmarking de como é essa construção e como fazer algo que fique arquitetônico, mas também que seja sustentável e com um custo de construção interessante, né? Beleza. Então, essa era a história que eu queria contar para vocês um pouco do nosso crescimento do nosso laboratório. O ano passado, em outubro, a gente foi escolhido como a melhor empresa de TI do segmento grande para trabalhar. Até botei uma foto minha aqui na cerimônia aqui em São Paulo para a Great Place to Work. Somos ainda até outubro a melhor empresa para trabalhar de TI do segmento grande. Somos a terceira overall, tá? E o nosso plano é ser a primeira realmente do Brasil até o final do ano, tá? Então é uma responsabilidade que a gente carrega e também de fazer benchmarking e também de disseminar muito da nossa cultura de inovação, dar esse resultado aqui, da gente ser um Great Place to Work. Então, a gente está sempre com as portas abertas e quer muito que vocês nos visitem, compartilhem, a gente quer aprender com vocês também. A gente tem esse mindset assim, bem de transparência e abertura. Pode passar? Então tá.
Pessoal, contando um pouco então de como é que funciona a questão do P&D da SAP hoje no mundo. Hoje a gente tem 20 laboratórios, tá? Que dá 22 locations, mais ou menos, 22 países. Se vocês forem ver nesse mapa aqui, o único laboratório de P&D do hemisfério sul do mundo é o nosso em São Leopoldo. Tá? Eu não tenho laboratório na África ainda, eu não tenho nenhum na Oceania, e a gente é o único no hemisfério sul. Todos os outros estão em países considerados em desenvolvimento ou já países desenvolvidos, tá? Os que estão em azul são os nossos hubs, são os nossos maiores laboratórios, onde eles realmente são seria o nosso maior potencial, onde estão os nossos maiores investimentos. Tá? Então, Silicon Valley, né, o Palo Alto, na Alemanha, em Waldorf, que é a nossa matriz, Bangalore na Índia e China. Tá? O nosso plano de expansão, o nosso plano de crescimento do nosso laboratório é ser o quinto hub. Tá? A gente está trabalhando para ser o quinto hub até 2022. Então, vocês imaginem em termos de continente, o que significa em termos de investimento, recrutamento, desenvolvimento de tecnologia, suporte a cliente, de a gente realmente revolucionar todo o continente latino-americano sendo um desses hubs. Tá? E é para isso que a gente vem trabalhando muito forte. Então, eu sempre conto que a minha maior competição hoje não é com a Oracle, não é com a Microsoft, não é com a TOTS, com a IBM. A minha competição hoje é nesse mapa aqui. É eu mostrar para o acionista, para o investidor da SAP, que São Leopoldo, que a América Latina é um continente que eles podem investir, que eles vão ter retorno. A gente tem feito isso muito bem, tá? A gente, nesse crescimento todo, nesses últimos 13 anos, a gente tem conseguido cumprir essa missão, mas cada ano fica mais desafiador e mais importante esse nosso objetivo. Tá bom? Pode passar? Falando um pouco de América Latina, então, a gente é o único centro de P&D, como eu comentei, mas a gente tem os escritórios comerciais em vários outros lugares do continente. Tá? A SAP Brasil fica aqui em São Paulo, tá? Fica aqui no Rocha Verá, aqui perto, não sei se é muito perto, não moro aqui em São Paulo, mas enfim. E então, provavelmente vocês que têm contato com a SAP, vocês são atendidos ou tiveram contato com a SAP Brasil. Tá? A SAP Brasil é uma unidade de negócio, o SAP Labs é outra unidade de negócio. A gente não é a mesma companhia, embora a gente tenha uma sinergia incrível, até pela questão dos clientes, da língua e tudo mais. Mas a minha missão lá, a nossa missão em São Leopoldo é suportar também o resto de todas as operações. Argentina, Chile, Colômbia, México, Costa Rica, Panamá e por aí vai, tá bom? Então a gente, toda vez que um cliente nosso, do México para baixo, quiser falar de inovação, ele tem que receber suporte de São Leopoldo, tá? E é um continente bem grande para a gente abranger, incluindo eventos, incluindo projetos, engajamento, e etc. E aí eu faço... Interligação entre esses diversos laboratórios? Sim. Para, por exemplo, evitar que o laboratório A faça uma coisa ou B faça a mesma coisa? Sim, sim. A ideia do SAP Labs Network, ou a rede de laboratórios SAP, é justamente isso, que a gente consiga trocar práticas, né? Por exemplo, hoje eu estou trabalhando muito com reconhecimento facial. Tá? É uma tecnologia que a gente está muito interessada por N motivos, segurança, facilidade, praticidade. Hoje a gente trabalha em conjunto com o laboratório na China, tá? Então esse projeto é tocado Labs Brasil, Labs Latinoamérica, São Leopoldo, com o laboratório na China. A gente faz essa rede para conseguir fazer trocas. Tá? A parte de startups hoje, Israel é um polo, o laboratório em Israel é muito forte na questão de startups, de aceleração, de investimento, também pela questão do governo, né? Mas se eu for falar de startups hoje, minha referência é Israel, Índia, Silicon Valley e a gente. Então, para cada tipo de projeto, para cada tipo de negócio, eu vou fazer uma orquestração com essa rede, tá bom? De modo que eu não duplique, que é exatamente isso, a gente não quer duplicar os esforços, e que eu consiga trocar rapidamente as melhores práticas. Então, eu mando tecnologia para fora e eu também implemento tecnologia de fora aqui dentro. A gente tem essa troca, tá bom? E aí eu queria fazer uma reflexão aqui para vocês, tá? Eu até botei aqui Latinoamérica, botei com 2 N's aqui de innovation. Vocês acham que a gente é um continente inovador? Quem é que acha aqui nessa sala aqui que a América Latina é um continente inovador? Quem é que acha que a gente não é um continente inovador? Por quê? Responde aí, Fran. Eu acho que a nossa cultura, os nossos recursos... Microfone, por favor. Eu acho que, em primeiro lugar, a nossa cultura, em segundo lugar, nossos recursos, e um ponto muito importante, nós somos muito fechados no exterior. Nós somos muito hermeticamente fechados e isso é muito complicado. A nossa percepção dentro da SAP é exatamente essa, que o nosso continente ele não é inovador. Tá? A gente é um continente muito criativo, a gente tem ideias excelentes, a gente tem pessoas muito talentosas, mas o nosso processo de converter ideias em inovação, ele é muito problemático.
A taxa de conversão, se eu for pensar em transformar ideias em modelos de negócio, incentivo ao empreendedorismo, fundos de investimento, a gente tem um longo caminho a percorrer ainda comparado com outros localidades. Então, quando eu olho para uma empresa global, como a Gerdau, como a SAP, quando a gente vai olhar para esse mapa mundi, eu sempre vou olhar a América Latina com esse estigma. Ok, eles são criativos, mas eu tenho um retorno muito mais interessante em outros lugares. Então, a nossa tarefa aqui do laboratório, e por isso a gente tem viajado, e por isso tem falado bastante sobre cultura de inovação, é desenvolver o continente. Tá? Quando o continente se desenvolver, quando a gente conseguir vencer essas barreiras, nosso laboratório, nossos clientes, nosso ecossistema ganha junto. Então, essa é a grande missão que a gente tem hoje, transformar o continente num continente inovador. Tá? E, de novo, inovador não tem a ver com criatividade, ideias e talentos. Muito pelo contrário, isso a gente possui, a gente tem esse pool. É o processo. O processo de inovação é que tem que ser mais eficiente. Tá bom? Pode passar? E aí eu queria fazer uma segunda reflexão que eu queria ouvir de vocês. Por que raios, né? Desculpem a palavra, mas por que eu preciso me preocupar com cultura de inovação? Né? Eu tenho N coisas que eu tenho que fazer. Recrutamento, cliente, logística, cobrança, inadimplência. Tenho vários tópicos na minha mesa. Por que cultura de inovação? Eu preciso estar realmente preocupado com isso. Rafa, quer responder essa pra gente aí? Que abraço que está aqui no Comitê de Inovação. Então, eu acho que uma das grandes missões da SINC é exatamente de debater cultura, né? Acho que principalmente para as grandes companhias, o Rodrigo gosta de falar de mindset digital, né, Rodrigo? Mas o que a gente está discutindo é isso, é cultura, né, no final. E não é só eu querer fazer, né? Eu absorver, eu entender como eu faço, né? A discussão de hoje aqui, por que até antes de você falar, né, Matheus, a gente trouxe 2 startups para falar dessa interação com grandes empresas, porque não é fácil vender para uma grande empresa. Você tem um choque cultural do outro lado que está acontecendo com aqueles executivos, que é muito difícil, às vezes, de entender por que eu estou comprando, por que eu estou pagando por esse serviço. Às vezes eu quero produzir algo internamente, será que é o melhor caminho? Será que eu vou conseguir fazer, né? É aquela, às vezes, até falsa expectativa de, não, eu sou a empresa grande, eu tenho dinheiro, eu tenho os recursos, eu vou fazer. E é muitas vezes aí que não dá certo, né? Até aproveitando, vou contar uma história bem rápida. Essa semana eu almocei com um dos fundadores do iFood, que estudou com algumas pessoas aqui. E quando eles levantaram investimento, eles levantaram um cheque de $1 milhão. Estavam comemorando na mesma semana 3 players globais grandes. Cheque de 90 milhões, 80 milhões de dólares, todos próximos de 100 milhões de dólares no mesmo business no Brasil. Quem ganhou o jogo? A startup, pequenininha, etc. Por quê? Por questões de cultura, né? Eles contrataram ótimos executivos, etc., mas que não necessariamente aquele time estava pronto para aquilo, para aquele desafio, né? Porque é interessante a gente olhar exatamente isso, né? Se a gente não pensar muito, uma análise superficial talvez levasse a falar, pô, o cara tem 100 milhões, o outro tem 1 milhão, acabou o jogo, né? Perdeu. Eu acho que tem mais um ponto. Os mais antigos ou idosos. Eu acho que quando houve a restrição da lei da informática, isso nós sentimos até hoje, eu diria. O Brasil nunca mais conseguiu alcançar o mundo. Vocês estão lembrados, durante, sei lá, 1, 2 décadas, a lei da informática hermeticamente fechava o Brasil contra qualquer influência externa. Isso simplesmente nos atrasou. Eu acho que agora há uma consciência também de que, se isso acontecer mais uma vez, países como a China, principalmente, eu acho, nos atropelarão e ficamos realmente a ver navios. Eu acho que todos vocês aqui conseguiram complementar por que isso é tão importante, tá? Por favor, vamos lá. Eu acho que para a Gerdau significou R$1 bilhão em 3 anos. Que R$1 bilhão foi para onde? Vai para o bolso do investidor, para o bolso do acionista. Então, inovação pode parecer algo do tipo, igual você falou, não é aqui do Hemisfério Sul, isso é Vale do Silício, isso é Israel, né, Londres. Não, a inovação pode estar dentro da corporação e economizar R$1 bilhão que vai virar dividendo para o investidor. Então, no nosso caso, ficou bem claro isso nos últimos 3 anos. É exatamente, essa conversa toda a gente está convergindo para o mesmo ponto, pessoal. Assim, a inovação, se a gente for pensar, ela não passa por tecnologia. Para mim, cada dia ela é mais clara. A inovação ela passa por pessoas. E pessoas elas não vão ser motivadas se a gente não pensar que tem todo um aspecto cultural, todo um aspecto de empatia, de valores que tocam isso, entendeu? Não adianta eu colocar num PowerPoint lá ou fazer a transição no NetShow lá. Ok, pessoal, vamos inovar.
se o ambiente não estiver contribuindo para isso, se as pessoas não se sentirem inspiradas para isso realmente não vai acontecer, tá bom? Pode passar. A gente também tem uma leitura muito básica, muito lógica aqui da questão de inovação, tá? Pelo menos na SAP, que é a questão da evolução, pessoal, tá? E quando eu falo evolução, eu estou falando daquela evolução lá do Homo sapiens, evolução nossa como ser humano, como espécie. Pode passar, por favor? Tem um livro que eu sempre uso como referência, que é o livro chamado Sapiens, tá? Já não foi best-seller no passado e também o mesmo autor lá, um autor israelense, ele já lançou um segundo livro que é o Homo Deus, também que é uma continuação, e ele fala justamente isso. Se a gente for pensar o ser humano, da medida que o Homo sapiens consegue eliminar todas as outras espécies e dominar o mundo, vira uma espécie nômade, começa a dominar a agricultura, domina a ciência, tudo isso aqui acontece por base em inovação. Então, tudo que a gente está fazendo hoje, toda essa discussão hoje, é para que daqui a 50, 100 anos a gente transforme esse planeta aqui, que é o único que a gente tem até então, né? Talvez daqui a pouco a SpaceX consiga achar um outro local para a gente se transportar e aí por aí vai. Mas hoje, se a gente não fizer esse planeta funcionar melhor, a gente não tem outro para usar, entendeu? Então, essa conversa toda de inovação, ela está muito ligada nisso, a fazer isso aqui um lugar melhor, mais próspero, com melhor qualidade de vida, tá? E quando eu penso nessa barreira do Homo Deus, por exemplo, agora eu ainda estou falando por microfone, a gente tem pessoas em outros lugares ouvindo, e se eu pudesse fazer essa palestra por ondas cerebrais? Se eu pudesse só pensar o que eu estou conversando agora e estar ouvindo vocês, se a gente tivesse um dashboard aqui, tendo todo uma cloud de ideias, todo um gráfico analítico de que tipo de desdobramentos ou network a gente pode fazer só conectando ondas cerebrais. Essa barreira é a barreira que a gente está entrando. Por favor, vamos lá. Eu gostaria que nunca você chegasse nisso. Por quê? Porque o que eu xingo de boca fechada, e isso passasse para os outros, é muito problemático. Tem uma série chamada Black Mirror, você deve ter visto, ou assistido, que ela fala muito disso, né, na questão. Pessoal, hoje a gente tem um device aqui, né, todo mundo tem um telefone, ele tem um microfone, né. Hoje a gente entende que a gente liga o microfone ou desliga a hora que a gente quer. Num passado muito próximo, isso aqui, tudo que a gente está conversando, nas interações até de relacionamento, uma conversa dentro de uma companhia pode afetar o investidor lá, a bolsa, o valor de ação no momento, entendeu? O real time. Uma decisão hoje que é tomada na Gerdau, na SAP, quanto tempo ela vai demorar para impactar o preço da ação? Não sei, mas imagine num processo onde isso é real time, onde eu tenho Big Data, Analytics, inteligência artificial acontecendo no momento. Então a gente vai ter que ter muito mais responsabilidade sobre as coisas que a gente fala e até sobre as coisas que a gente pensa num futuro muito próximo, eu digo para vocês. Então essa é a barreira que a gente está vendo. Eu não sei falar, por exemplo, alemão. Gostaria muito de falar alemão, me ajudaria muito na empresa. Eu fiz lá uma análise lá com o pessoal, vai demorar uns 4 anos se eu começar a fazer alemão hoje, para eu poder me comunicar chegar no headquarters da empresa na Alemanha e conseguir fazer essa conversa que eu estou tendo com vocês. E se eu pudesse fazer o download da língua alemã aqui, né? Se eu pegasse um SD, botasse atrás da minha orelha aqui e aprendesse a falar alemão instantaneamente, ou tocar violino, ou tocar violão. Quantas coisas a gente pode conseguir absorver num futuro muito próximo, tá bom? Para quem acha que essa conversa ainda é muito ficção científica, o ano passado, cientistas, acredito que foi na França, conseguiram implementar uma memória em um rato de uma coisa que ele nunca viveu. Eles pegaram, simularam um ambiente lá, um VR da vida, implementaram no cérebro do rato uma coisa que ele nunca passou. Ou seja, eles inseriram um conjunto de dados, um cenário que nunca houve, entendeu? Então a gente está indo para esse caminho está chegando muito rápido, tá bom? Pode passar, por favor? E isso tudo vem para uma coisa que também não é novo, até gostei quando os meninos comentaram ali que estavam apresentando o conceito, isso aqui não é mais a coqueluche do momento, o bimodal TI também não é, acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, mas que tem representado muito o que a gente está passando lá em São Leopoldo com visita de cliente, tá? O ano passado a gente recebeu em média 100 clientes, tá? No ano inteiro. Eu participei de umas 60 dessas visitas e em 60 as pessoas estavam passando por exatamente essa realidade. Onde eles têm o Molduano, ou seja, tem um negócio tradicional que eles fazem, que o nosso SAP é o nosso RP, que tem 80 anos de idade, na verdade tem 46, mas, enfim, é algo muito tradicional, muito clássico, e eles se veem tendo que trabalhar com coisas totalmente novas, com modelagem de negócio. Vendo aqui de novo a apresentação da Gerdau, ficou claro para mim. Todo esse mindset digital, essa questão de novas experiências, a questão de novas modelagens de negócio, eu tenho certeza que hoje vocês devem estar trabalhando de modelos de negócio que nada teriam a ver com o negócio clássico lá que a família Gerdau e Rampeter introduziu há 50, 60 anos, entendeu? E todas as empresas estão passando por isso. Há empresas como a Coca-Cola que é obrigada a lançar uma linha de roupas
empresas como a RBS, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, que é a operadora da Rede Globo, que hoje tem uma distribuição de vinhos. Então, por que um negócio tradicional tem que estar fazendo algo que nada a ver tem com o seu negócio tradicional? Justamente para isso, para se tornar relevante e conseguir capturar novos mercados, tá bom? A SAP está passando por isso também. No meu Mode 1, no modo tradicional, eu tenho o meu RP, o meu negócio estabelecido. Mas aqui no Mode 2, tem um trabalho que eu executo lá, que é toda a parte nova da SAP, de trabalhar com startups, de trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com blockchain, coisas que, teoricamente, o meu RP não necessitariam, porque ele já está estabelecido, tá bom? E vocês podem olhar qualquer negócio, vocês podem olhar uma pizzaria, vocês podem olhar uma escola, tá todo mundo sofrendo isso, tendo que trabalhar no Mode 1 e o Mode 2. E qual que é o problema, se puder passar, ou qual que é o conflito que acontece? Principalmente de pessoas, pessoal, pessoas. No Mode 1, eu vou ter aquelas pessoas, ele até comentou, os mais velhos, ou os dinossauros, que conhecem o negócio há 60 anos, 50 anos, e falam, não, mas peraí, por que essa rapaziada nova que recém saiu da faculdade está vindo falar de user experience comigo, vindo falar de digital? Esses caras nunca fizeram uma viga, não conhecem nada não conhecem nenhuma metalúrgica, e o cara quer vir falar de realidade virtual comigo. E da mesma maneira, o contrário, né? O pessoal da realidade virtual, e olha, mas esses caras são muito clássicos, né? Só sabem mexer em siderúrgica, só sabem viver esse mundo aí, o mundo do tradicional. Se eu não consigo gerir bem isso aqui, eu acabo gerando um conflito de pessoas dentro da minha empresa, onde as pessoas que têm aquela experiência não conseguem passar a experiência para os mais novos, e as pessoas mais novas que têm esse desejo pela inovação não conseguem abastecer os mais clássicos da empresa, entendeu? Então, esse é o modelo bimodal. As duas coisas elas têm que coexistir. Tá? Na transformação digital que a gente vive, é isso aqui, é a coexistência desses dois modelos. Não é nem certo nem errado. Ah, não, eu só vou fazer inovação. Se tu fizer só inovação, tu não vai pagar as contas. Pode ter certeza. E se tu fizer só o teu negócio tradicional, tu não vai conseguir aumentar o teu mercado. Tu vai ter que fazer as duas coisas trabalharem juntas e conversarem, tá bom? E principalmente na questão de tempo, que comentou bastante. Pessoal, eu venho da SAP, né? Eu sou da SAP. Quem é que já ouviu falar de um projeto da SAP que dure 5 semanas? Não existe. Todo mundo fala, não, mas SAP é 2 anos de implementação. Hoje, lá no laboratório, a gente tem entregas em 5 semanas. Eu subo uma aplicação em cloud disponível para ser testada em clientes por 5 semanas. E eu quero diminuir isso. Eu quero fazer o meu processo de design, o meu processo de desenvolvimento em 2, 3 semanas. Porque se eu não fizer isso aqui, a Bruna da Gup, o menino da Netshoes, eles vão fazer antes que eu, entendeu? Eu vou lá estar tendo que organizar toda a minha casa e eles estão lançando release em cima de release e eu estou ficando para trás, entendeu? Então essa é a conversa que a gente tem. Eu falei da Bruna, ela até levantou lá para ver o que era lá. Bacana. Pode passar aí, por favor. E aí também tem a questão das buzzwords, né? Que eu acho que essa aqui vocês vão se identificar muito. Toda hora, se abrir o LinkedIn, vai ter uma nova buzzword, né? O pessoal vai olhar ali, IoT, já foi o Lean, o PMO, cloud, segurança de dados, criptomoedas. E agora, nesse momento, alguém está lançando uma nova buzzword nesse momento no LinkedIn, que eu não faço nem ideia, né? Mas que em algum momento eu vou ter que trabalhar com aquilo, né? E qual é o choque? Eu estou lá, tenho o meu negócio tradicional, eu sei produzir o meu produto e do nada vem o meu diretor, o meu acionista e fala, Matheus, agora eu preciso de um projeto de blockchain. Eu olho, caramba, o que eu vou fazer com blockchain? Eu não sei nem o que é isso. Não sei, mas está todo mundo usando e eu quero um projeto de blockchain. Tá? O que acontece com a empresa? Pode passar, por favor? Ele gera o sentimento de que estamos inovando, né? Estamos inovando, agora temos blockchain, agora falamos de IoT na empresa, né? Foi até o exemplo que ele deu ali. A gente está conversando sobre IoT. Só que, pessoal, a buzzword pela buzzword, a tecnologia pela tecnologia, ela não é inovação, ela é só tecnologia. Não adianta eu querer implementar o blockchain na minha empresa se eu não tenho muito claro aquilo que a gente estava conversando agora. O problema de recrutamento, o problema de transmissão de dados, o problema de novas modelagens de negócio. Isso é a inovação, é resolver o problema, não a tecnologia que vai resolver o problema. Tá bom? Se a gente for passar também, por favor. A básica toda da inovação é isso aqui. O usuário precisa, ou o ser humano precisa, a tecnologia entrega. Ponto. Não é a tecnologia precisa e o usuário vai atrás, vai se adaptar. Não, é o contrário. O usuário precisa, a tecnologia se adapta. E aí, qual tecnologia eu vou saber? Vai depender de qual a necessidade. Eu posso resolver uma coisa com inteligência artificial, eu posso resolver uma coisa com um novo modelo de negócio, com um novo processo, ou eu posso resolver aquilo com uma conversa. Necessariamente tem que botar blockchain, um app, inteligência artificial, subir em cloud? Às vezes não. Às vezes, se eu reunir 2 pessoas numa mesma sala e fazendo elas resolverem, elas vão resolver um problema que, de repente, eu estou criando uma solução que não está atacando aquele problema. Tá bom? Então, eu me senti muito feliz assim, de estar fazendo essa conversa depois de todas essas 3 conversas que aconteceram antes, porque eu me senti que eu acredito
outras pessoas estão pensando muito parecido comigo e tem claro isso, que a questão de inovação não é a solução, é o problema, é o desafio. Ali é que está. E é incrível, nessas 60 visitas que eu passei, eu consigo contar nos dedos, quando eu perguntei para o cliente ou visitante, falei, qual é a prioridade de vocês? Conseguem me listar 3 problemas de negócio que vocês querem resolver em 2019? As pessoas não sabem. As pessoas olham, elas não têm ideia de quais são os seus planos de negócio, porque elas estão perdidas nesse mundo de preciso inovar, preciso implementar tecnologia, preciso trocar sistema, preciso comprar, preciso investir, e elas não se fixam naquilo. O que o meu cliente está precisando? Qual que é a necessidade do meu usuário? A empresa que consegue ter a clareza e entender o que o seu cliente quer, o seu usuário quer, ela navega essa questão de tecnologia, de inovação, muito fácil. Muito fácil. O foco dela fica muito bem definido. E aí não é sobre tecnologia, pode passar, é tecnologia em problemas. E aqui eu fico contente também porque as outras 3 apresentações todo mundo botou um óculos 3D, eu consegui botar um óculos 3D, então eu tô alinhado. Pessoal, o que isso aqui representa? Eu não quero substituir a experiência de ter um quadro pintado a óleo numa parede. Eu não quero trocar isso aqui por um iPad. Talvez eu queira ter uma tela de LCD, mas dificilmente a experiência de pintar vai mudar. Agora, como eu posso aperfeiçoar isso com tecnologia? Imagina que esse pintor aqui consegue ter acesso a todo o portfólio do Van Gogh, ou a uma escala de cores que ele nunca teria opção, ou se ele pintar e mandar uma foto e compartilhar com uma rede de outros pintores. Imagina como eu estou melhorando essa experiência, e a experiência de pintar é a mesma. No fim, a tinta e o quadro não mudaram. Agora, o modo de pintar mudou. Isso é a inovação. Não é eu substituir as coisas que são clássicas. Eu sempre brinco lá, eu não quero tomar um vinho de lixo reciclável, eu quero tomar um vinho de uma boa uva. E aquela uva tem que ser colhida melhor, na melhor temperatura, no melhor custo-benefício, no melhor processo, num processo que tenha diversidade, que não tenha trabalho escravo, e por aí vai. Mas a uva é a uva. Eu não quero substituir o vinho. Muito pelo contrário, eu quero aperfeiçoar esse processo de eu ter um vinho. Seguindo, então, como é que a gente está trabalhando na questão de inovação lá na SAP, tá? No laboratório? Basicamente, a gente sai de uma conversa. Tá? Às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente fala, a ideia é de $1 milhão. Pessoal, a ideia de 1 milhão, de $1 bilhão, ela saiu de onde? Ela saiu de uma conversa que saiu de uma experiência. Tá bom? Eu não posso botar burocracia em cima do processo de inovação. Muito pelo contrário. Eu tenho que deixar ele leve. Ele tem que ser prazeroso. Tá bom? Quando as pessoas quiserem conversar e gerar uma ideia, ela tem que entender que o processo de transformar aquilo dentro da empresa, ele é prazeroso e não burocrático. Então lá a gente trabalha com From Talk to Try. Então eu conversei com alguém, né? E agora eu vou botar aquilo em teste. Eu vou fazer algo para ver se aquilo funciona como inovação. Muitas vezes as pessoas vêm para mim lá na empresa e falam, Matheus, o que tu acha dessa ideia? Ela é boa ou é ruim? Eu falo, cara, eu não sou juiz de ideia. Eu não mato ou vivo ideias. Eu não sou lá o imperador romano lá que eu vou dizer essa ideia vive, essa ideia morre. Quem sou eu para julgar? O que eu te digo, quando a pessoa vem, essa ideia é boa ou ruim, eu falo assim, o que você precisa para testar essa ideia, para colocar em prática, para interagir com o usuário, para ter um protótipo. E aí, a pessoa que está dando aquela ideia, ela que tem que ter aquela concepção de se aquilo funciona ou não. Tem uma referência boa aqui também, que é o filme do Queen. Não sei se vocês já viram, que é um filme que estava rodando até o ano passado. Tem uma cena lá que a banda vai apresentar aquela música, o Bohemian Rhapsody, para o produtor lá. E a música tem 8 minutos, é uma viagem, né? Tem todo tipo de som, vocal e tal. E o cara fala, não, isso aqui nunca vai funcionar. Ele queria matar a ideia, ele queria matar a música. Ele, não, essa música não vai ser lançada no rádio, vai fazer outra coisa. O que a banda falou? Beleza, então eu vou arranjar outro produtor. E aí o resto é história, né? Uma das músicas mais tocadas, porque uma pessoa se julgou o certo ou o errado, ele ia acabar com o sucesso, e hoje não, hoje o sucesso está aí. Então a gente tem que evitar esse processo de querer matar ideias. Isso não existe. A gente tem que testar as ideias. E os testes é que matam as ideias, não as pessoas. Tá bom? A gente está lançando também agora, até o final de abril, um aplicativo muito revolucionário com IoT, blockchain, inteligência artificial, que chama Innovation Talk. Tá? Olhem só toda a tecnologia por trás. A pessoa vai lá e fala quando ela quer falar, qual é o melhor horário, e explica brevemente a sua ideia e grava uma conversa. Então, esse é o processo de inovação começando. Lá aí vai alguém do meu time que vai sentar, vai tomar um café e vai dizer, cara, me explica, vamos entender o que eu preciso para testar, vamos formatar isso aqui, e aí segue. Eu estou pedindo um business case aqui, eu estou pedindo um formulário, eu estou pedindo toda uma apresentação, uma justificativa. Não estou pedindo. Eu estou pedindo um horário para marcar uma conversa. Quando eu conversar com a pessoa, aí depois o processo vai se desenrolar.
Quem está dando a ideia não pode ser o dono desse processo. O time de inovação é que tem que cuidar disso aqui. Tá bom? E aí, uma reflexão também. Quantas pessoas de inovação será que a empresa de vocês tem? Será que eu tenho uma pessoa inovando a cada 10? Será que eu tenho uma pessoa a cada 100? Será que eu tenho um inovador a cada 1000? Eu sou o líder de inovação lá do laboratório. A gente tem 1.100 pessoas. Se só eu trabalhar com inovação, em dezembro eu estou demitido. Porque eu nunca vou ter ideias melhores, nunca vou ser mais inovador do que 999 colegas meus no laboratório. Então, o meu trabalho lá é fazer que seja 1 para 1. Toda pessoa que trabalha no SAP Labs Latinoamérica São Leopoldo tem que ter uma parte em inovação. Seja dedicando 5, 10, 15, 20, 50% do seu tempo. Todo mundo tem que fazer parte dessa conversa, tá bom? E, de novo, pessoas. Essa pergunta eu recebo muito lá também nas visitas. Quem é que eu tenho que contratar, Matheus? Que empresa eu contrato? Que consultoria eu contrato para começar o processo de inovação? Eu falo, tu não precisa de ninguém. As pessoas que inovam estão lá na tua empresa lá. Estão lá na ponta, que nem os meninos estavam comentando. Esse é o pessoal que está inovando. Só que como tu não tem a cultura de inovação, tu não está conseguindo capitalizar aquilo. As ideias estão acontecendo lá, mas elas não estão sendo transmitidas. Tá bom? Vamos lá. Eu já tinha mencionado isso na Abrasca outra vez, no IBRE. Em evento IBRE Abrasca, ano passado, a gente fez um evento sobre chatbot. E aí eu fiquei 2 meses procurando um robô. Aí eu liguei para universidades, vários locais, e dentro da Gerdau, o pessoal de tecnologia falou, você já viu o robô do André? Eu falei, mas quem é André? Senta aqui, ó, a 2 mesas da tua. Você nunca viu que tem um robô ali? Eu falei, eu não. Ele é formado em Paris, engenheiro, ele tinha feito um robô, e era exatamente o robô que eu precisava. Eu fiquei 2 meses procurando em várias universidades, até fora de São Paulo, e estava ali do lado. Então, é para dar um exemplo real de inovação, a gente acabou levando isso lá no IBRE, ficou divertido, porque a gente colocou o bot da Gerdau, que é o João, no website, e aí em um determinado momento ele saiu da tela e veio o robozinho andando, o pessoal vendo lá, para dar um pouco dessa questão real virtual. E um outro exemplo que eu queria dar, você falou aí de realidade virtual, que eu não sei aqui se vocês conhecem um escritor argentino que é o Mangel, que gosta muito de bibliotecas. Ele fez uma exposição internacional chamada Biblioteca à Noite. E aí teve aqui no Sesc, se eu não me engano, Sesc, né, Ben? E aí eu fui lá, você coloca um óculos e você visita 10 ou 12 bibliotecas. Aí o que é melhor? São bibliotecas que existem até hoje, você tem uma experiência real de entrar na biblioteca, e bibliotecas que talvez nunca existiram, como é o mito da Biblioteca de Alexandria. Quando começou uma das bibliotecas a pegar fogo, eu tive a sensação de fogo, de que eu estava num local que estava pegando fogo. Agora, por que acontece isso, eu não sei explicar. É alguma coisa no cérebro que está, como ele comentou, essa questão do virtual e real. Você tendo a tua mente, quando tem uma experiência virtual, ela está diminuindo a distância da experiência real. E essa questão da biblioteca pegou fogo e eu fiquei dentro daquele incêndio, eu não gostei nada, porque realmente eu senti até o calor de que aquilo lá estava tendo um incêndio. Então foi muito legal, uma experiência, e foi gratuita. Isso que eu acho mais bacana da inovação. Muitas experiências, e isso serve para as empresas abertas. Investimento que antes era de centenas de milhões, hoje a gente fala de milhões, e às vezes milhares. E aí as pessoas ficam assim, mas como pode? Algo vai resolver a tua empresa investindo milhares de reais? É a realidade hoje em dia, tá? Essa questão de milhões, ela já ficou no passado. Hein? Não, até essa conversa do investimento, às vezes eu também escuto, né? Então quer dizer que eu preciso de 100 mil reais para fazer um projeto. Eu falo, cara, se tu quer começar um projeto com 100 mil reais, já está errado. Já começou mal. Se tu não conseguir provar aquele conceito com 1.000 reais, só vai ter probabilidade maior de perder 100 mil reais e não funcionar. Então, primeiro tu testa barato, testa rápido, com Lego, com argila, com isopor, o que quer que seja, para depois tu justificar o teu investimento. E aí isso atrai, né? O CFO adora ouvir esse tipo de conversa, né? Ele gosta, assim, né? É bacana no ouvido dele, né? Pessoal, então também combustível básico, inspiração para inovar, tá? Por que inspiração? Porque as ideias elas estão acontecendo, na maioria das vezes, fora do ambiente de trabalho. O cara tá em casa, tá na praia, tá conversando com a esposa, tá passeando, teve uma ideia. Se o processo de inovação não é legal na empresa, ele nunca vai levar aquela ideia adiante. Então a empresa tem que ser algo que abrace aquilo, que ele chegue assim, eu tive a ideia domingo de tarde tomando uma cerveja vendo o jogo,
Na segunda-feira de manhã eu tenho que marcar minha conversa lá com o time de inovação e levar aquilo adiante. Se eu não tenho o processo, tá? Se eu não tenho isso acontecendo e realmente o cara quiser levar e o chefe dele falar, não, cara, isso aí não é teu trabalho. Não, isso aí alguém já está fazendo, eu acabei com o processo de inovação. A pessoa nunca mais vai querer fazer aquilo de novo, tá bom? E é o que eu chamo do massacre dos inovadores, que é justamente isso. O massacre dos inovadores é totalmente o oposto à cultura de inovação. É aquela organização que ela é morosa, que ela é burocrática e que a inovação é o trabalho de poucos, tá bom? E aí eu acabo com a cultura de inovação, quando na verdade inovação é o job de todo mundo, não de poucos. Tá bom? Times de inovação, eles não são os responsáveis principais por terem ideias ou por serem os reis da razão. Não, eles são times que suportam as ideias que acontecem na empresa e transformam aquilo em coisas concretas. Como é que a gente faz a inovação, então, lá no nosso laboratório? A gente tem 3 tipos, tá? Aqui a gente chama de Business Driven, então é geralmente inovação nos produtos da SAP, portfólio. A gente chama de Purpose Driven, que são inovação nas paixões que os empregados têm. E a gente tem a Labs Driven, que ela é baseada em exploração, tá? Esse aqui é o meu time que é responsável. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre as 3. Então, Business Driven, pode passar aí, por favor. Hoje eu tenho 28 linhas de negócio operando dentro do laboratório. As 28 linhas de negócio têm uma agenda de inovação. Seja para suporte, seja para chatbot, seja para performance de produto, seja para travel expenses, o que for. Todo mundo tem que fazer inovação. Não é alguns setores que fazem, são todos. Pode passar, por favor? Quando eu falo de por propósito, está muito ligado a questões sociais, tá? Então, a maneira que a gente tem é a questão de responsabilidade social corporativa, tá? E muito na parte de inovação social. Então, hoje a gente está mentorando 3 startups sociais, uma do Equador, uma da Costa Rica e uma do Brasil, justamente para isso, para poder alavancar impacto social e ajudar na questão de propósito. E também o outro é a questão das nossas redes, tá? Que a gente muito trabalha a parte de diversidade e inclusão. Então, hoje eu tenho 6 grupos operando, tá? Nenhum desses 6 grupos tem um gerente ou um executivo à frente. Todas elas são autogeridas por times da própria empresa. Eu tenho desenvolvimento de carreiras, eu tenho autistas, eu tenho a questão LGBT, a questão de gerações, a questão étnica e a questão de pessoas com deficiência. Essas 6 redes me dão input para inovação e estão ligadas a propósito. Pode passar, por favor? E aí, falando de Labs Driven, aquilo que a gente faz, a gente tem uma competição chamada InnoX, que é um hackathon, tá? Que ela é feita para clientes. Pode passar? E aqui são alguns clientes que já participaram. Então, a ideia é que cada um dos clientes traga um problema de negócio. A gente monta uma equipe de pessoas do cliente, da SAP e universitários, e em 5 semanas eles têm que subir uma prova de conceito para justificar e competem. É uma competição. Tá? Então, em 2017, é um foco mais Brasil, então participou a Cielo, a Burger King, o Boticário, a Sempre, que é uma empresa do Guatemala, e a Eurofarma. Tá? E no ano passado a gente introduziu o conceito na América Latina. Então, eu tive a Liverpool, que é uma empresa de varejo mexicana, a Bastible, que é uma empresa de oil and gas do Chile, a Confama, que é uma empresa de previdência da Colômbia, a Natura e a BRF. Tá? O grande vencedor do ano passado foi a Bastible no Chile, embora a Natura tenha levado 2 prêmios e a BRF levou o prêmio de melhor Machine Learning, uma solução lá de Transportation Management que a gente fez em 5 semanas. Tá? Eu sempre conto essa história muito bacana, porque a BRF é uma empresa gigantesca, enfim, sempre tem uma agenda super lotada, e nesse dia o CIO da BRF estava participando da apresentação final, realmente arranjou o tempo, né, que a gente estava comentando ali, arranjou tempo para ir lá ver a apresentação final, para ver o protótipo e tudo mais, tá bom? Isso aqui é só para clientes da SAP, então as inscrições desse ano começam, inclusive se a Gerdau quiser participar aí depois, a Isa está aí e vai conseguir me ajudar nesse processo. Pode passar? The Shop, que é o nosso espaço maker, então a gente também tem um espaço maker igual vocês têm. Basicamente é para disponibilizar hardware para os nossos funcionários. A SAP é uma empresa de software. Como é que eu faço para interagir com hardware, né? Óculos 3D, drone, Arduino, Raspberry. Então eu tenho um espaço só para isso, que é uma grande garagem. O pessoal chega, usa o que quer, faz protótipo, leva adiante, não leva, desmonta. É como se fosse um playground, assim, uma área com brinquedos tecnológicos aí, vários gadgets. A gente tem o SAP I.O. também, que é um programa de intraempreendedorismo. Então, o que acontece? Principalmente em Palo Alto e na Índia, muitos funcionários da SAP começaram a sair da empresa para abrir suas próprias startups. A SAP, vendo esse processo, criou um programa de intraempreendedorismo, onde os funcionários podem ter uma startup e seguir sendo funcionário da SAP. E esse é o SAP I.O. Inclusive com linhas de investimento, linhas de aceleração, escolhendo alguns negócios. Algumas startups podem, inclusive, fazer parte do grupo SAP, desde que cumpram alguns requisitos. Tudo isso feito e gerenciado pelos nossos empregados.
E aí o programa que eu vim trazer para vocês, que realmente acho que vem nessa questão da inovação aberta, a gente já tem algumas conversas acontecendo, é o que a gente chama de Innovation Unleashed, tá? Que é muito parecido com o Ignite. Eu fiquei bem feliz ali quando eu vi a questão do termo. É basicamente isso que a gente quer também, é destravar essa questão de inovação, conseguir aumentar o potencial do nosso ecossistema. Pode passar? E basicamente ele vai querer fazer isso, que os grandes dinossauros, as grandes empresas consigam interagir com os unicórnios, que são as startups, tá? Essa relação ela é muito conflituosa ainda, principalmente no ambiente SAP, porque os nossos clientes possuem sistemas SAP e as startups não sabem como integrar suas soluções com o sistema SAP. Tá? A solução é linda, maravilhosa, mas quando eu tenho que levar e interagir com a tecnologia da SAP, eles não têm ideia de como isso funciona. E a ideia do nosso programa é justamente fazer com que isso seja confortável, que a ideia da startup consiga integrar no landscape de um cliente nosso através do nosso programa de mentoria. E ele basicamente funciona entre eu ligar startups, clientes e parceiros, e a gente está ali no meio fazendo essa integração. Tá? Inovação aberta. Não tem custo nem para a startup, nem para o cliente. A gente realmente está conseguiu aprovar esse modelo de negócio onde a gente quer botar conhecimento no mercado e acelerar o uso de tecnologia SAP no ecossistema. O que eles ganham? O que o mentorado vai ganhar? Acesso exclusivo a conteúdo do Labs. Então, hoje eu tenho 1.100 funcionários, a gente vai ter uma equipe de mentores que eles vão poder ter acesso. Vão poder virar um parceiro da SAP, inclusive tanto para vocês quanto para a GUP. Se vocês quiserem virar um parceiro e comercializar a solução de vocês dentro do ecossistema SAP, vocês podem, através do programa. A gente quer fomentar essa cultura de inovação aberta, que vários de vocês já estão trabalhando, conectar com clientes e entender e integrar as aplicações da SAP. Esse é o SAP Unleashed. Por último, estou chegando no final, nossas portas estão sempre abertas para o ecossistema, então fica desde já o convite para quem é cliente, para quem não é cliente, para quem realmente quer conhecer São Leopoldo, pode mandar um e-mail no final, a gente organiza uma visita, é bem bacana lá, tem churrasco, tem tudo. Gosta, né? E aí a última reflexão que eu quero fazer para vocês é como é que a gente faz para ganhar escala na inovação. Como é que eu faço para a inovação sair dos setores de inovação e abranger toda a empresa, abranger todo o ecossistema, né? Quem é que acha? Quem é que consegue responder aí? Qual é o que vocês acham que a gente precisa fazer para que aquilo saia do PPT, saia do líder de inovação, saia do time de inovação e inunde toda a empresa? Vou aproveitar então para responder, já que a gente está ficando perto do almoço. A gente acredita, pode passar aí, por favor, que a gente tem que fazer thinking to doing. Tá? A gente fala muito de design thinking, lá na SAP a gente está falando de design doing. Eu não quero mais pensar em inovação, eu não quero mais ter um slide, eu não quero mais ter post-it, eu quero ter coisas concretas, eu quero ter cases de sucesso, quero ter empresas utilizando tecnologia, quero o mundo funcionando melhor, quero mais pessoas felizes e contentes no mundo. Tá bom? Pessoal, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Achei incrível a troca de experiência. Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa, marcar uma visita, enfim, tá por aqui. Eu vou estar mais um pouquinho aí, porque eu não sei que horas é o nosso próximo compromisso, mas acho que a gente tem uns minutos ainda. Tá bom? Muito obrigado a vocês aí pelo tempo e pelo teu feedback. Obrigado, Matheus.